É com gratidão que me dirijo a todos os nossos estimados irmãos e irmãs aqui presentes e também a todos os nossos internautas, para cumprimentá-los com a paz do Senhor e desejar as bênçãos do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, na comunhão do seu Divino Espírito, desejar as bênçãos de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Vó Rosa e as bênçãos do Profeta do Altíssimo, que estas bênçãos recaiam sobre todos. Irmãos, fizeram bem vir até a casa do nosso Deus, para juntos prestarmos culto de louvor e adoração ao nosso Deus e aos seus santos poderosos. E para nós oficializarmos essa santa reunião, eu convido por gentileza os irmãos que estão sentados para ficar em pé, para juntos nós fazermos a oração. Oremos. Ó glorioso e eterno Pai Celestial, graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem nos oferecido. Agradecemos a Jesus e ao mesmo tempo exaltamos o seu santo nome, exaltamos a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e ao nosso querido profeta Santo Irmão Alto. E agora pedir ao Senhor Pai, venha conosco estar, representado por estes santos que instante eu nominei, e que as tuas bênçãos recaiam sobre os atos desta reunião e como extensão a esses teus filhos e filhas que aqui vieram com muita sinceridade. Também eu peço para abençoar e encaminhar aqueles que estão a caminho para este local, que possam chegar em paz e em segurança e se unir conosco e participar deste momento de esperança e fé. Peço também as bênçãos de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, para os atos desta reunião e que tudo seja de conformidade com a vontade do nosso Pai Criador. Santo Irmão Aldo, eu entrego em tuas santas mãos os atos desta reunião e declaro a mesma iniciada para a honra e glória do Reino Celestial. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Oh,
Amém. Para a honra e glória de todo o reino celestial, transmito mais uma vez este depoimento de fé da nossa irmã Ludmila Mendes Brito, da congregação de Anápolis, Goiás. Enviou o seguinte depoimento de fé. Com o coração cheio de gratidão, venho testemunhar o milagre que recebi por meio da intercessão da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus. Logo no início da minha gestação, um exame de ultrassom revelou a presença de um mioma intrauterino de 6 centímetros. O médico me alertou que se ele crescesse e competisse por espaço com o bebê, seria necessário interromper a gravidez. Diante desse diagnóstico, redobrei minha confiança na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em todos os santos dos céus. Graças a Deus, os exames mostraram que o mioma se manteve numa posição que não afetava o desenvolvimento do bebê. Porém, com 32 semanas, comecei a ter sangramentos. Fui imediatamente à maternidade, onde fazia o pré-natal, mas os médicos não conseguiram identificar a causa e me encaminharam para outro hospital. Lá, uma especialista diagnosticou um pólipo no colo do útero, que precisaria ser removido mesmo durante a gestação. Passei por uma cirurgia com anestesia raquimedular, pois não poderia ser sedada. Durante o procedimento, teve episódios de hipotensão e continuei me sentindo muito mal na sala de observação. O médico disse que se meu quadro não melhorasse, eu não poderia receber alta. Então, clamei com toda a minha fé pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo e fui atendida mais uma vez. Meu estado se estabilizou e pude voltar para casa. Com 37 semanas, um novo exame de ultrassom revelou um quadro de oligomínio, ou seja, o líquido aminoático que envolve e protege o feto dentro do útero durante a gravidez estava muito abaixo do normal. O médico alertou que minha bebê corria risco de malformações ou até de não sobreviver. Foi decidido que o parto precisaria ser realizado imediatamente. Novamente me entreguei nas mãos de nossos santos com muita fé. Durante o parto, a médica comentou que o útero já não continha mais líquido algum. Mas, para a honra e glória do nosso Deus e dos nossos santos queridos, logo ouvi o forte choro da minha filhinha. O pediatra havia me preparado para a possibilidade de ela precisar de incubadora ou suporte ventilatório. No entanto, poucos minutos depois, ele retornou sorrindo e me disse que minha filha nasceu perfeita, sem necessidade de nenhum suporte de vida. Hoje, com o coração transbordando de gratidão, louvo e agradeço o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima e de todo o reino dos céus por este grande milagre em minha vida e na vida da minha filhinha Maria Júlia, que nasceu saudável no dia 5 de fevereiro de 2025. Sou corista e regente do Coral Infanto Juvenil da Congregação de Anápolis, Goiás, e deixo aqui meu testemunho como prova viva do poder da fé nesta Santa Igreja Apostólica. Aí está, prezados irmãos, então, este depoimento de fé, comprovando o poder destes santos que impera na vida dos fiéis apostólicos. Agora, prezados irmãos e irmãs, ainda dando sequência à nossa santa reunião, eu vou transmitir aos irmãos esta homenagem ao apóstolo São Pedro. Ontem nós tivemos a reunião aqui, nós falamos do amado apóstolo, prestamos também homenagem a ele, e na reunião de hoje
Da mesma forma, esta homenagem, ou esta mensagem que eu irei transmitir aos irmãos, constitui em uma homenagem ao nosso amado apóstolo São Pedro. Acompanhem, prezados irmãos. O apóstolo São Pedro, ao nascer, recebeu o nome de Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, na cidade de Betsaida, na Galiléia, às margens do mar da Galiléia. Era irmão de André, também apóstolo, e ambos eram pescadores de profissão. São Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. A vida do apóstolo São Pedro é uma das mais belas histórias de transformação relatadas no Novo Testamento. Ele nos mostra que Deus escolhe e reserva uma missão especial àqueles que são humildes, sinceros, que o temem e o seguem. Deus transforma os seus eleitos. São Pedro não era um mestre da lei, nem um líder religioso. Era um trabalhador do mar, com mãos calejadas e coração sincero. Mas Jesus o encontrou onde ele estava, no barco, em sua rotina cotidiana. Sondou seu espírito e o chamou para algo muito maior. Segue-me, e eu te farei pescador de homens. Sua fé firme, coragem, perseverança e liderança entre os apóstolos o tornaram um alicerce na formação da igreja. Ele caminhou sobre as águas, tentou impedir a prisão de Jesus e foi o primeiro a reconhecer publicamente a identidade divina do Mestre, quando Jesus perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa confissão não veio da carne, mas do Espírito. E sobre essa fé, Jesus prometeu edificar sua igreja. Jesus, constatando a firmeza da fé do santo apóstolo, deu-lhe o nome de Pedro, do aramaico, Cefas, que significa pedra, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa declaração de Jesus não apenas mudou o nome de Simão, mas também revelou sua missão: ser uma das colunas da igreja nascente. Após a ascensão de Jesus, São Pedro se destacou entre os apóstolos. Um dos momentos mais marcantes está registrado no livro de Atos. No dia de Pentecostes, São Pedro pregou com determinação e milhares se converteram. Ele ensinou, aconselhou e curou um homem paralítico na porta do templo chamado Formosa. Ao ser abordado por aquele homem pedindo esmolas, São Pedro respondeu com fé e autoridade: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem foi curado e imediatamente levantou-se e entrou no templo louvando a Deus. Este milagre chamou a atenção de muitos, e São Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus Cristo. Em sua mensagem afirmou que aquele milagre foi realizado pelo poder de Jesus, o Messias prometido, que havia sido crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Afirmou que realmente Jesus era o grande Redentor e Salvador. Estava assentado à destra de Deus, no seu trono, para julgar a humanidade. Como resultado desta pregação,
milhares de pessoas creram e foram batizadas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esse momento marcou um grande avanço na propagação do Evangelho. Dessa semente nasceu a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos Santos Apóstolos, nas terras da Palestina. Assim se cumpriu a promessa de Jesus a São Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Nos tempos atuais, um fato marcante na história da nossa igreja apostólica merece destaque. Em uma de nossas reuniões de Santa Comunhão, na antiga matriz da igreja, o irmão Aldo teve uma visão muito linda. Contemplou o púlpito da igreja e viu ali a Santa Vorrosa e São Pedro. Ouviu quando o apóstolo perguntou a Santa Vorrosa: mas com tantos apostólicos nesta igreja, ainda não possui um templo próprio e continuo neste salão alugado? E a Santa Vorrosa respondeu: nós ainda não temos um templo próprio, porque o Mestre Jesus não deu ordem para construí-lo. Mas quando o Mestre der esta ordem, todos estes apostólicos irão ofertar, e então ergueremos o templo em poucos meses. E de fato, na semana seguinte, o bispo Eurico, do púlpito, durante uma mensagem, anunciou à igreja: nosso Senhor Jesus deu ordem a Santa Vorrosa para nos orientar a dar início à construção do nosso templo, nos terrenos pertencentes à nossa igreja apostólica, na rua Baguari. Assim compreendemos que São Pedro também colaborou para que Jesus, em nome de Deus Pai, autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso santo irmão Aldo, em certa ocasião, revelou à direção da igreja que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam a Santa Vorrosa como rainha dos céus, mesmo antes dela ser arrebatada em espírito aos céus, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro tem permissão de Deus para vir às nossas reuniões, trazendo sua bênção e amparo. São Pedro é autor de 2 epístolas do Novo Testamento, por meio das quais o Evangelho do Reino dos Céus chegou até nós. Segundo a história, o dia 29 de junho marca o término da missão de São Pedro na terra. Nesse dia, ele subiu aos céus vitorioso, recebendo sua coroa celestial, após cumprir fielmente sua missão como apóstolo de Jesus Cristo. Nós, fiéis da Igreja Apostólica, rendemos nossa gratidão e louvor ao apóstolo São Pedro, reconhecendo sua fé, coragem e obediência ao Senhor, que possamos, como ele, ouvir o chamado de Jesus, aceitar com fé, servir com coragem e permanecer fiéis até o fim. Aí está, prezados irmãos, então, esta homenagem ao nosso amado apóstolo São Pedro, e podemos entender a grandiosidade do seu ministério no passado e no presente, porque ele recebeu o seu galardão de vir a esta terra, ajudar nesta obra gloriosa, ajudar o santo irmão Aldo, a Santa Vorrosa, na consumação desta obra. Então nós devemos ter profundo respeito pelo amado apóstolo São Pedro. Quando nós falamos, ou mesmo prestamos homenagem
a um apóstolo, a um profeta. Nós estamos glorificando a Jesus e ao nosso Deus. Também estamos enaltecendo a presença e a existência da Santa Avó Rosa como Consolador e do Santo Irmão Aldo, porque eles são a extensão. Esses dois santos estão dando continuidade aos ensinos de Jesus e também aos ensinos dos santos apóstolos, porque eles tiveram a missão de divulgar o Evangelho do Reino dos Céus. Primeiro, Jesus disse a eles: ide e pregai o Evangelho, e todos que aceitarem, serão salvos. E hoje nós vivenciamos o Evangelho do Reino dos Céus, ensinado nessa Santa Igreja Apostólica. Prezados irmãos e irmãs, nesta homenagem que nós prestamos ao nosso amado apóstolo São Pedro, nós devemos nos espelhar a coragem dele, principalmente nós no ministério. Não que os irmãos membros também não se espelhem assim, precisam ser corajosos, destemidos, lutar. Mas o ministério da nossa igreja, em nós foi despertado um dom. O diácono para servir, a diaconisa para servir o reino dos céus, a sua igreja aqui na terra. O corista, o músico, o regente, o pastor. E hoje nós estamos divulgando o reino dos céus. E nós precisamos ser corajosos, não ter medo de nada. Nós precisamos pregar com veemência. Nós devemos ter certeza daquilo que nós estamos fazendo. E quando nós falarmos da igreja, dos nossos santos, devemos falar com segurança, dando a certeza àquela pessoa que é o nosso ouvinte. Assim, prezados irmãos, nós estaremos cumprindo com um ministério glorioso, a exemplo do que cumpriu o amado apóstolo São Pedro. Hoje nós, na Igreja Apostólica restaurada, precisamos valorizar tudo o que nós temos em nossas mãos. Os ensinos, a doutrina, a disciplina. Não podemos desperdiçar a nossa oportunidade de nos consagrar. Deus nos deu esta oportunidade de aqui estar reunido em comunhão com Ele. E vamos fazer sempre, irmãos, vamos fazer sempre, para que Deus e seus santos se comprazam em nos contemplar aqui reunidos, como uma família que está sendo preparada. Nós temos uma mensagem, prezados irmãos, falando sobre o valorizar a Igreja Apostólica. E eu vou transmitir para os irmãos, e quero deixar no coração dos irmãos esta mensagem, e os irmãos meditem. O que cada um pode fazer de melhor pela igreja. Se empenhar ainda mais pela igreja. Se dedicar ainda mais pela igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Santa Avó Rosa, o Santo Consolador, recebeu de Deus Pai a missão divina de santificar um povo fiel, conforme os preceitos da Santa Doutrina. Cada membro deste povo apostólico que se manter fiel e obediente terá, ao final de sua jornada terrena, o privilégio de herdar a glória celestial e habitar eternamente no reino da luz, onde reinam a paz, o amor verdadeiro e a felicidade plena, livres de toda dor e do sofrimento. Com o propósito de preparar almas para o Pai Celestial, Jesus instituiu a Igreja Apostólica, por intermédio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Foi-nos legado um conjunto de ensinamentos
a doutrina e a disciplina, que orientam a conduta cristã e promovem a santificação dos fiéis. Por meio dessas diretrizes, cada apostólico fiel pode alcançar a paz interior, o crescimento espiritual e o fortalecimento da fé, tornando-se rico da graça divina ao praticar com coragem, paciência e retidão as virtudes do Espírito de Deus. Para alcançar a perfeição espiritual desejada por Deus Pai, é imprescindível que os membros da Igreja Apostólica se dediquem com zelo à vivência dos ensinamentos doutrinários e à prática da disciplina, ou à prática disciplinar. Essa dedicação molda o caráter dos filhos de Deus e as conduz a uma vida de retidão e santidade. Neste contexto, é de suma importância valorizar as reuniões da Igreja Apostólica. Por meio delas, os fiéis têm acesso às mensagens celestiais transmitidas nos púlpitos da sede e das congregações, bem como dos boletins internos. Os hinos de louvor e a convivência fraterna entre os irmãos refletem a harmonia celestial existente entre os santos e anjos, tornando a igreja um espaço sagrado de aprendizado, comunhão e edificação espiritual. A igreja, prezados irmãos, é uma extensão do reino dos céus aqui na terra. Então nós devemos viver de conformidade com o que nós somos ensinados. Nos céus, tudo é perfeito. Lá existem muitos santos, e nós estamos aqui sendo preparados para um dia, quando Deus quiser lá estar, na eternidade. Então nós precisamos nos preparar. Aqui nós estamos recebendo um aprendizado de como ser verdadeiro filho de Deus. Aqui nós estamos aprendendo a ser um fiel apostólico filho de Deus. Porque o santo irmão Aldo sempre se direcionou a nós, dizendo os fiéis apostólicos. Porque em nosso meio, em todo o rol da Igreja Apostólica, existe aqueles que têm só o nome de apostólico. Fidelidade não existe. E aí os fiéis apostólicos, e graças a Deus são muitos que são fiéis. Porque, irmãos, se não existisse um grau de santidade nesta igreja, um grau de obediência à disciplina, esta igreja não teria vencido. E ela venceu, e vencedora será até o último dia que Deus determinar que ela fique aqui nesta terra. E estes ensinos que nós temos, irmãos, são únicos, são verdadeiros, por isso que eles permanecerão até o fim. Por isso que nós recebemos sempre conselho, para que nós coloquemos em prática a disciplina da igreja. Porque sem disciplina não há moralização dos costumes. E sem moralização dos costumes, não há salvação. Irmãos, ninguém verá Deus se permanecer na desobediência. Lá é perfeito. Por que Deus determinou que Jesus viesse a esta terra pela primeira vez? Porque se era para as pessoas viver como querem aqui nesta terra, não precisava Jesus ter vindo. Ao ponto que a pessoa ia pegando sua idade e tal,
Deus levava para os céus. Mas o céu é perfeito, Deus é justo, Ele é santo, santíssimo. E lá com Ele estão santos. Nos tempos de hoje, prezados irmãos, Jesus não precisaria vir à terra novamente? Não precisava restaurar a sua igreja, a igreja apostólica? As criaturas vivessem como quisessem aqui, né? Conforme as suas conveniências. Deus levaria para os céus? Não. Não é assim, prezados irmãos. Precisa haver um preparo, e o preparo nós estamos recebendo aqui nesta igreja apostólica. E não se engane as pessoas aí no mundo, do jeito que vivem, irão herdar a eternidade. Não. Se elas quiserem algo com Deus, elas precisam vir se agregar a esta igreja apostólica. Ser recicladas e passar a viver uma nova vida, conforme Deus quer. E tudo que nós aprendemos aqui, prezados irmãos, é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, para que nós tenhamos paz, alegria, que nós tenhamos vida, não só vida material, mas em especial a vida espiritual, mesmo vivendo aqui nesta terra, já tendo ou sendo considerado uma pessoa santa, de boas obras, pessoa que faz o bem. Por isso que nós precisamos valorizar as reuniões da igreja, valorizar esta igreja, faltar às reuniões por um motivo muito justo, irmãos. Aí, nós somos justificados perante Deus. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, justifica aquela falta daquele irmão, daquela irmã, componente do coral, obreiros, pastores, justifica aquela ausência. Irmãos, mas vejam bem, infelizmente, nós observamos, ou se observa, que alguns irmãos têm negligenciado a importância dessas reuniões. A ausência injustificadas, obreiros que não cumprem seus ministérios, e regentes, músicos e coristas que deixam de participar das apresentações. Tal conduta certamente entristece a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que sempre enfatizaram a necessidade de união, compromisso e presença ativa nas atividades da igreja. Irmãos, eu falo com conhecimento de causa. Eu não costumo fazer esses comentários, mas eu direi aos irmãos que em certa ocasião eu estava numa congregação, lá tinha 15 coristas, o regente não foi. Aí chegou um irmão lá, uma irmã, falou: pastor, hoje não vai ter apresentação. Eu, como não vai ter apresentação? Pensei comigo, né? Mas fiquei quieto. Aí, nós preenchemos aquela reunião com hinos do inário. E nós realizamos uma reunião maravilhosa. Mas veja onde que está o preparo. Aonde está a união, irmãos? E eu já fiz reunião com 5 coristas. Pastor, está aqui a programação da reunião, nós vamos cantar solo.
de qual atitude a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo se agradaram? Eles abençoaram aquela reunião, aonde que não teve apresentação do coral. Eles abençoaram também, é lógico, porque os irmãos que estão ali vieram para participar da reunião, se alimentar pelos ensinos, pela mensagem. Mas a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, com certeza, ficaram muito felizes em ver o empenho daqueles irmãos coristas. Então, irmãos, existe, porque se não existiria, o Santo Irmão Aldo não iria inspirar uma mensagem para chegar até nós, como esta, sobre o valor que nós devemos dar à igreja. Então, diante disso, prezados irmãos, conclamamos todos os irmãos a valorizarem com sinceridade e reverência a Igreja Apostólica, cuja origem é celestial e cujo destino é retornar aos céus, com todos aqueles que forem fiéis aos ensinamentos recebidos. Que cada fiel guarde em seu coração os princípios aprendidos nesta obra de fé e caridade e se esforce diariamente para viver segundo a vontade de Deus. Deixo no coração dos irmãos e cada um medita, né? E cada um melhora onde que precisar melhorar. Aí, prezados irmãos, poderemos contar com toda a bênção, proteção e unção celestial. Amém. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais esta reunião, nesta congregação aqui de Foz do Iguaçu. Com carinho e gratidão, eu quero agradecer a todos os irmãos e irmãs, os corajosos membros, que não tiveram medo da intempérie, e para cá vieram para participar desta reunião. Eu quero agradecer a este coral, músicos e regentes, pelo trabalho que realizaram. Aos obreiros, diáconos e diaconisas, meu muito obrigado. E esses agradecimentos eu faço em nome do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, e desejo que o Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, abençoe grandemente a cada um dos senhores. E eu me despeço dos irmãos até uma outra oportunidade. Agora eu convido os irmãos para que fiquem em pé para nós orarmos e assim finalizarmos os nossos trabalhos. Oremos. Ó bondoso e onipotente Pai Celestial, chegamos ao término de mais uma reunião aqui na Tua Santa Igreja. Ó Pai Santíssimo, neste momento eu venho pedir ao Senhor para abençoar esses Teus filhos que aqui estão, abençoar toda a Tua igreja, neste imenso país, também abençoar os ouvintes da Hora Milagrosa, espalhado por todas as nações desta terra. Pedir as bênçãos de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para esses filhos e filhas que aqui estão. Abençoe a eles, livra-os dos perigos de todos os males, afasta a tentação, dê a eles sabedoria e inspiração para prosseguirem a sua caminhada. Abençoe as famílias, os casais, esposos, esposas. Abençoe os nossos jovens, moços e moças. Guarda-os em Teu santíssimo nome, ó Virgem Maria Santíssima, ó Santa Avó Rosa, que as mãos do Senhor Jesus paire sobre todos estes. Aqueles que não puderam vir nesta reunião por um motivo justo, concedam da sua graça, das suas bênçãos. Também a esses Teus filhos, cujos nomes estão aqui nesse altar santo. Esses nomes foram trazidos pelos Teus filhos que aqui congregam.
estão passando por dificuldade, doentes, acamados, em hospitais, casas de saúde, maternidade, aonde estiverem, eu peço que os senhores abençoem grandemente eles também. E esses teus filhos, agora, se despedem e vão para os seus lares. Eu peço que envie anjos e santos para acompanhá-lo até as suas residências, dando um bom retorno, uma tarde feliz, uma noite de descanso e paz, e amanhã eles tenham o início de uma nova semana, e que seja abençoada, e que eles possam produzir em suas atividades de trabalho, e assim, que eles possam angariar tudo aquilo que precisam para a sua subsistência. Abençoe grandemente estes filhos e filhas. Ó prezados e amados irmãos, amados internautas, creiam, confiem, tenham fé e recebam as bênçãos de Deus. Na comunhão do seu divino Espírito Santo, recebam as bênçãos de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, recebam as bênçãos da Santa Vó Rosa e as bênçãos do Profeta Altíssimo. Tenham vida, tenham paz, tenham saúde e sejam bem-aventurados hoje e sempre. Amém.